Hebreus 12, 28, aqui o Espírito Santo deixou para nós esse seguinte relato. Pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado. Vamos ouvir isso aqui com muita atenção e guardar essa palavra. O reino que Deus veio nos trazer, qual foi? Qual foi? Não lembra da oração do Pai Nosso? Venha a nós o teu reino. Então, a verdade é que Jesus veio trazer o reino de Deus. Não é isso? Jesus disse, se é chegado a vós o reino de Deus, ele disse, eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, é chegado a vós o reino de Deus. Então, o que o Pai veio trazer? O que Jesus veio trazer? Jesus recebe a missão do Pai de nos trazer o reino de Deus. E ele disse, esse reino é um reino que não pode ser abalado. Preste atenção. Esse reino não pode ser abalado. Se você está no reino de Deus, então você também não pode ser abalado. Você está sobre um monte de Sião que não pode ser abalado. A Bíblia diz, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam. Sião, sempre na Bíblia, quando você lê a palavra Sião na Bíblia, ela se refere à igreja, ao povo de Deus. Então, aquelas pessoas, o monte de Sião, representa o povo que confia em Deus. O reino que Deus veio nos trazer é um reino que não pode ser abalado. Pastor, eu estou abalado. Pastor, eu estou abalada. A senhora diz. Pastor, eu estou assim tremendo. Estou com muito medo do que pode acontecer. Eu estou numa angústia, numa tristeza, numa depressão muito grande. Você tem que ficar no reino de Deus. Se você vem para o reino de Deus, você não pode ser abalado. Você está se abalando com algumas coisas, está faltando vir para o reino de Deus. E o que é vir para o reino de Deus? É vir para a fé na palavra. A hora que você está firme na palavra, você não se abala. Como falávamos agora há pouco, sobre o Jairo, que recebe a palavra de Jesus, e ele precisa crer naquela palavra, mesmo diante de uma outra palavra que ele recebe, de uma notícia, de que a sua filha estava morta. E ele precisou ficar com a palavra de Deus e rejeitar aquela notícia recebida. Pastor, mas essas coisas não acontecem. Eu vou dizer para você que acontece, viu? Eu já tive experiências assim, de tratar com pessoas. Eu me lembro do caso de uma criança que eu visitei, e que Deus me usou para levar uma palavra para esse casal. Eu lembro que eu preguei para eles Atos 27, quando a Bíblia diz que fugiu a esperança de todos. Ninguém acreditava que poderia sobreviver. E a filhinha deles estava no CTI, uma criança entubada. O médico não dava muita perspectiva ou chance dessa criança sair de lá com vida. Ela já tinha tido alguns problemas de parada cardíaca. A criancinha. Eu acho que a criança não tinha nem 3 anos de idade. Por aí, 3 anos, eu não lembro bem. E eu dei essa palavra a eles. Se você receber essa notícia, ainda que todos não tenham mais esperança, Paulo creu contra a esperança. Paulo acreditou que seria como Deus lhe havia dito, que nenhum daqueles que o Senhor havia lhe dado se perderia. Eu disse a eles, você precisa crer nisso. Eu fui embora. Parece até que eu sabia o que iria acontecer à tarde. Eu não sabia. Mas foi essa palavra que eu dei a eles. Na parte da tarde, a criança teve uma nova parada cardíaca. Ficou vários minutos sem respirar.
os médicos tiraram do CTI o casal que estava com a criança, para eles não verem os procedimentos. E eles ficaram lá do lado de fora aguardando, e com aquela palavra no coração: ainda que não haja esperança, ainda que ninguém mais tenha esperança, nós continuaremos crendo. O doutor voltou e disse: olha, lamento informar vocês, mas se a filha de vocês voltar, ela voltaria com muitas sequelas. Se ela sobreviver, ela vai estar cega, ou surda, ou vai ficar vegetando em cima de uma cama. Só trouxe má notícia. E eles lembraram daquela palavra que eu havia dito a eles. Eles creram. E a mocinha voltou. Ela voltou sem sequela nenhuma, perfeita. E a criança está lá toda saudável, serelepe lá. Às vezes a pessoa precisa, de fato, desafiar a sua fé no momento difícil da vida dela. Ou eu creio, ou eu creio. Eu não tenho outra oportunidade, eu não tenho outra alternativa. Ou eu creio, ou eu creio. Porque se eu não creio, o que eu vou fazer? Eu vou sepultar a minha filha? Vou jogar tudo para o alto? Está tudo perdido? Há momentos que a gente precisa, de fato, ser como o monte de Sião que não se abala. Porque o reino que Deus veio nos trazer é um reino que não pode ser abalado. Você não pode se abalar. Você não pode aceitar que o inimigo consiga te abalar. Eu não vou ser abalado. Eu vou ficar firme na fé. Tem gente que está abalada por muitas coisas na vida. Só vive poder de remédio para dormir, uma angústia muito grande, uma tristeza enorme. Enfim, passando momentos assim difíceis. Mas Deus quer mudar isso na sua vida. Você tem que se assumir no reino de Deus. Eu estou num reino que não pode ser abalado. Deus me colocou no reino dele. E o reino de Deus não pode ser abalado. Então não serei abalado. Ficarei firme, como montes de Sião, que não se abalam. Meu Deus, eu não vou me deixar abalar. Eu vou ficar firme na fé. Às vezes as notícias são ruins, pessoal. Recebe a notícia de um filho que está nas drogas. Você cria um filho com tanto carinho, com tanto amor. Isso não é nada agradável, uma coisa dessa? Que um rapaz com uma moça se enveredou por um caminho da prostituição? Meu Deus, não é isso que eu criei. Não foi assim, não foi para isso que eu criei meu filho. Não foi para isso que eu criei minha filha. O diabo está tentando de alguma forma causar esse estrago, mas ele está amarrado, ele não vai conseguir o que ele quer. Em nome de Jesus, eu estou num reino que não pode ser abalado, e Satanás, você não vai conseguir o que você quer. Eu estou amarrando você em nome de Jesus, e você vai soltar a vida do meu filho, da minha filha, ou seja, de quem for da sua família. Você tem que ser essa pessoa que não se abala, essa pessoa que é firme na fé, que venha o que vier. Maior é o Senhor que está conosco do que o diabo que está nesse mundo. Está todo mundo desesperado, está todo mundo achando que não tem mais jeito, está todo mundo jogando a toalha, mas você está lá na fé. Maior é o meu Deus. Vamos ver a glória do Senhor. Vamos ver o poder de Deus operando. Está repreendido esse espírito imundo. E amarra o mesmo demônio. E quebra o poder do diabo. E exerce a fé em Deus, sabendo que o reino que Deus nos deu é um reino que não pode ser abalado. Então, se nós estamos no reino de Deus, nós também não podemos ser abalados. E se estamos nos abalando,
com as notícias, se estamos nos abalando com alguma situação na vida, é porque está nos faltando verdadeiramente estar nesse reino que não se abala. Às vezes as pessoas olham para aquele que é de Jesus e não entendem. Como é que você pode estar tão firme? Como é que você pode estar tão bem? Às vezes as pessoas não entendem. Eu me lembro quando meu pai morreu, no cemitério, as pessoas vinham querer consolar a gente consolava as pessoas. Mas tem gente até, não estou entendendo. Tem gente até que chegou lá e comentou depois com a minha mãe. Mas por quê? Então nós estamos num reino que não pode ser abalado. Ou a gente não acredita naquilo que o Senhor diz, que é incomparavelmente melhor estar com Cristo. Ou não cremos? Não cremos no que o Senhor Jesus disse? Na casa de meu Pai há muitas moradas. Não cremos. Não cremos no que o Senhor declarou na sua palavra, dizendo que primeiro Ele irá ressuscitar aqueles que dormiram na fé em Cristo? Não cremos. Não cremos que aquele que de fato crê no Senhor Jesus não verá a morte, mas tem a vida eterna? Então por que estamos abalados? Que negócio é esse? Jesus disse que nós não somos desse mundo? Que a nossa pátria celestial é a nova Jerusalém? Para onde iremos um dia? Se não acreditamos, vamos nos abalar mesmo. Mas se cremos, estamos num reino que não pode ser abalado. Venha o que vier. Venha a luta que vier, não vou quebrar. Às vezes a gente até enverga. Ops, e volta para o lugar. Enverga, mas não quebra. Jesus, o Senhor é maior na minha vida. O Senhor é a força da minha vida. O Senhor é o Deus da minha salvação. Então eu não serei abalado. Quem recebe essa palavra no coração? Então nós estamos do reino de Deus. Esse é o reino que Deus veio nos trazer. Pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado. Olha o que ele fala para nós agora. Retenhamos o quê? A graça. Retenha a graça. Que a graça de Deus nunca deixe o seu coração. Que você nunca esqueça da graça de Deus que lhe foi oferecida. Hoje vivemos a dispensação da graça. A graça veio por nosso Senhor e Salvador Jesus. Ele veio nos oferecer, veio nos trazer a graça de Deus. É esse favor de Deus, é esse mover de Deus em prol de salvar o homem. A graça de Deus veio por Jesus Cristo. Amém? O Senhor Jesus veio nos trazer essa graça. A graça de Deus é a causa, é a razão de hoje podermos ter salvação. Porque não somos salvos pelas nossas obras, não somos salvos pelos nossos feitos, somos salvos pela fé, mediante a graça de Deus. Somos curados pela fé, também, mediante a graça de Deus. Somos libertos pela fé em Cristo, mediante a graça de Deus. É a graça de Deus que nos alcançou. Como disse o Senhor ao apóstolo Paulo, a minha graça te basta, Paulo. A graça de Deus é necessária nas nossas vidas, amém? Quem está na graça aí, diga, eu estou na graça. Mas nós estamos na graça. Estamos na graça de Deus.
A graça de Deus nos alcançou. Este reino que não pode ser abalado, será conservado assim, se retivermos a graça. A graça de Deus nos alcançou para a salvação nossa, para a libertação nossa, para a restauração de todas as áreas da nossa vida. Retenhamos a graça de Deus, pela qual sirvamos a Deus agradavelmente. Através dessa graça de Deus, sirvamos a Deus agradavelmente. A graça de Deus, veja bem, eu era um perdido, você também, e a graça de Deus nos alcançou, nos permitindo ouvir falar do seu grande amor, do sacrifício de Jesus em nosso lugar, do alto preço que ele pagou por nós. Não merecíamos nada, é só a graça de Deus. Nada é por obras, não é por sacrifício, é pela graça de Deus. A graça de Deus que nos alcançou e que nos permite hoje estar na presença de Deus. Nos arrependemos, pedimos o perdão a Deus e Ele nos perdoa. E mesmo depois de estarmos no caminho, escorregamos em alguma situação, não devíamos, mas escorregamos. Na hora nos arrependemos, Senhor, me perdoe. Eu não podia ter agido assim. Eu me arrependo, eu peço ao Senhor o teu perdão. E você imediatamente é reconectado ao Pai. O pecado havia te desconectado, mas você, ao se arrepender, volta de novo a ser conectado ao Pai. O Pai não te joga fora. Isso é a graça de Deus. O Pai não desiste de você. Você não é descartável. Você é amado por Deus. Porque a graça de Deus repousa sobre nós. Se não fosse essa graça de Deus, a gente estaria tudo perdido. Mas, sirvamos a Deus de forma agradável. Vamos agradar a Deus, pessoal. Ouvindo a sua palavra, colocando em prática aquilo que ela fala. E aí nós vamos agradar a Deus fazendo isso. Quando vivemos na graça de Deus, agradamos ao Senhor. E ele diz, devemos fazê-lo agradavelmente, com reverência e piedade. Devemos servir a Deus com reverência. Às vezes as pessoas têm, às vezes, mais reverência quando não conhecem a Cristo, do que às vezes depois de conhecer Jesus. É uma coisa triste. Tem gente que tem uma reverência violenta com uma entidade que ela aprendeu a servir na bruxaria, que às vezes não dava nem as costas para aquela entidade. Pedia licença ao passar num local, se benzia lá ao passar diante de uma imagem daquela, tinha toda uma reverência, um cuidado disso, daquilo. Aí a pessoa se converte e não tem reverência, não tem temor. Nós precisamos servir a Deus com temor, pessoal. Com respeito à palavra. Eu vou amar a Deus. Eu não vou ingressar por esse caminho errado. A pessoa que teme a Deus é uma pessoa que guarda a palavra do coração. É uma pessoa que se desvia dos caminhos errados. É uma pessoa que teme a Deus. Será que qualquer pessoa pode olhar o nosso celular e ver o conteúdo que ele tem? Sem que a gente tenha que se envergonhar? Se alguém olhar aquele site de busca que usamos no nosso celular, será que a gente não ficaria passando vergonha? Porque tem visto coisas que não deve?
Será que, se as pessoas vissem lá, você na sua intimidade, lá com o namorado, com a namorada, será que a pessoa olharia e diria, essa pessoa não é evangélica? Porque uma pessoa de Jesus não faz isso. Quantas coisas, será que o que passa na nossa cabeça, na nossa mente, se as pessoas soubessem, como ficaríamos? Cavaríamos um buraco e enterraríamos a nossa cabeça. De tanta vergonha? Quem somos quando ninguém está vendo? Porque quando as pessoas estão perto da gente, a gente pode mascarar uma coisa. Quando as pessoas não estão nos olhando, não estão nos vendo, como somos? A gente não pode fazer um teatro, né? Para manter uma aparência, a gente tem que ser de Deus em qualquer lugar. Não é ser um robozinho, ser uma pessoa muito sisuda demais, não pode brincar, não pode se alegrar. Pelo contrário. A Deus a gente serve com alegria. O que a gente não pode servir a Deus é com a vida pecaminosa. São coisas diferentes. Então a gente tem que ter esse temor a Deus, esse respeito pela palavra, essa reverência. E essa piedade, piedade é amor. Sabia? Esse amor a Deus. E por que a gente tem que fazer tudo isso? Versículo 29. Porque o nosso Deus é um fogo. O nosso Deus é um fogo consumidor. Quando o texto diz isso para nós, ele está dizendo para nós o seguinte: o nosso Deus, ele é um fogo consumidor. Então a gente tem que andar na presença dele. Porque quando a pessoa se envereda por caminhos pecaminosos, despreza o que a palavra fala, não esqueça que o Senhor é um fogo consumidor também. Como uma vez, eu me lembro de uma irmã, que ela disse que estava lendo a Bíblia com a filha, e aí foi lendo alguns textos da Bíblia, e teve momentos que ela via lá que Deus então julgava os pecados, condenava a prática de certos pecados, que houve povos que foram destruídos, mas ela lia a Bíblia, também o amor de Deus, como Deus nos ama, como Ele enviou o seu Filho. Aí ela virou a criança na simplicidade. Tem criança que tem cada tirada assim que a gente fica, que a gente até se impressiona. E a menina virou e disse: mãe, Deus, como é que ela falou? Deus é perigoso. Ela falou para a mãe: mãe, então Deus é perigoso também. Assim, como assim, minha filha? Deus nos ama, mas a gente não pode fazer bobagem, porque Deus também é perigoso. Foi a maneira da que a criança entendeu. Tem adulto que não entendeu que Deus é um fogo consumidor. E que hoje vivemos nessa dispensação da graça de Deus, mas que haverá um dia do juízo. Hoje a misericórdia de Deus está em ação, mas que no dia do juízo, a Bíblia diz, será um dia sem misericórdia. E que coisa séria. Aí esse fogo consumidor vai consumir tudo que estiver errado. Hoje o fogo de Deus consome o que é do maligno. O fogo de Deus vai queimar a doença, vai queimar o pecado, vai queimar a miséria, vai queimar os vícios, vai queimar as obras do mal. Mas vai chegar o dia em que este fogo de Deus virá como um juiz. E aí haverá o dia da separação entre aqueles que servem a Deus e os que não servem a Deus. Que, lamentavelmente, aqueles que não servem a Deus serão lançados nas trevas exteriores,
com Satanás e os seus demônios, onde a Bíblia diz que só haverá dor e ranger de dentes. Mas pastor, mas Deus não é amor? Como é que Deus pode fazer uma coisa dessa? Deus é amor, mas Deus é justo. Deus dá ao homem o período da vida dele toda para tomar uma decisão por Jesus. E tem gente que passa aqui nessa vida 100 anos, vive 100 anos, e 100 anos pecando, desprezando a Deus, sabe, rejeitando o seu Salvador, não dando a mínima para o seu Criador, não querendo servi-lo, não querendo obedecê-lo, vivendo uma vida de pecado. Então Deus é tão bom, que Ele diz, eu não posso obrigar essa pessoa a ir comigo para o céu. Se ela a vida inteira viveu apaixonada por Satanás, então ela vai junto com Satanás, para onde o Satanás vai. Ela não me quer. Por outro lado, aqueles que passam a vida deles, ou pelo menos a partir do momento que ouviram o Evangelho e creram em Jesus, e o receberam por Salvador, e passam a vida amando a nosso Salvador Jesus. Como? Guardando a sua palavra, crendo nela, servindo ao Senhor com alegria. Disse Jesus, aqueles que vêm a mim, de maneira nenhuma eu os lançarei fora. Disse Jesus, na casa de meu Pai há muitas moradas, e eu vou preparar lugar para você. Então toda pessoa que vem a Jesus tem uma morada, tem um lugar no céu com o Pai, na casa do Pai. E Deus convida a todos a virem a Ele e a provarem do seu perdão, da sua salvação. Se você até hoje não entregou sua vida a Jesus, o que você está esperando para tomar essa importante decisão? Você aqui na igreja, você em casa. Tome uma decisão por Jesus. Eu tomei essa decisão, eu tinha 17 anos de idade. Agora já estou com 52. Os anos vão passando. E glória a Deus que eu estou continuando firme com Jesus. E vou continuar até o fim. Tem que ser até o final. Fique firme com Jesus. Receba-o por teu Salvador. A palavra diz que com a sua boca você confessa Jesus Cristo como teu Senhor. E no teu coração você crê que Ele ressuscitou dentre os mortos. E fazendo isso você será salvo. A graça de Deus te envolve. O teu nome é escrito no livro da vida. Você recebe o perdão dos seus pecados. Você é reconciliado com Deus. Que coisa linda. Você passa a fazer parte da família de Deus. Maravilhoso isso. Quem vem a Jesus é um privilegiado. Sabe por quê? Porque até você, quando decide, eu quero Jesus, na verdade não é só uma decisão sua. É apenas uma resposta sua a uma decisão de Deus de ter escolhido você para fazer parte da família dele. Você apenas está respondendo aquilo que o Pai já vem falando ao seu coração, porque Ele escolheu você para fazer parte da família dele. Pastor, eu ainda não tomei a minha decisão por Jesus. Mas eu quero tomar essa decisão hoje. Eu quero receber Jesus como meu Salvador. Que decisão linda. Oh, que decisão maravilhosa. Quando você toma essa decisão, o inferno chora. Os capetas ficam tudo esperneando lá no inferno. Não é possível, ela não pode fazer isso, ele não pode fazer isso. Pode. Claro que pode.
E aquele que vem a Jesus, o Senhor vai segurar nas mãos dele. Pastor, eu quero entregar minha vida a Jesus. Eu quero ser de Deus. Eu quero entregar a minha vida a Jesus para que quando eu terminar minha carreira aqui, que eu possa fechar os olhos aqui, estar nos braços do Pai no segundo seguinte. E o Pai quer fazer isso. Te receber na família dele. Você que quer tomar essa decisão, eu sou ministro do Evangelho e quero orar por você agora. Pastor, eu quero entregar minha vida a Jesus agora. Quem de todo o coração quer tomar essa decisão? Levanta a sua mão assim que eu vou orar por você agora. Pastor, eu quero tomar essa decisão. Eu quero entregar minha vida a Jesus, quero recebê-lo como meu único e suficiente Salvador. Quem quer essa minha oração, levante a mão assim. Pastor, eu quero. Eu quero que Deus me perdoe. Eu quero que Deus me salve. Você que está levantando a sua mão, onde você está mesmo? Fique de pé que eu quero fazer uma oração com você agora. Isso, você que está tomando essa decisão. Fique de pé. Quero orar por você que quer entregar a sua vida a Jesus agora. Você é uma pessoa preciosa, você é alguém que Deus ama. Você é um escolhido, você é uma escolhida de Deus. A graça de Deus te alcançou, minha irmã. A graça de Deus alcançou você. E quando a graça de Deus te alcança, essa graça de Deus se estende a toda a sua casa também, a toda a sua família. Você que quer tomar decisão, toma a decisão agora. Levante, dá um pulo dessa cadeira e diga: Jesus, o Senhor venceu. O diabo me perdeu para sempre. Eu quero ser de Jesus. Essa é a decisão do coração. Você que está tomando essa decisão, olha para o céu agora. Olha para o teto dessa igreja como se você estivesse olhando para o céu. E diga assim, em voz alta, diga para o Senhor Jesus: Senhor Jesus, eu me arrependo de todos os meus pecados. A minha vida eu entrego a Ti. Eu Te recebo como meu único e suficiente Salvador. Eu peço o Teu perdão. Eu peço a Tua salvação. Eu me entrego a Ti. Salva-me, Senhor Jesus. Escreva o meu nome no livro da vida, pois eu reconheço que Jesus Cristo é o meu Senhor, é o meu Salvador. Põe a mão no seu coração, eu oro por você. Querido Pai, obrigado por essas vidas que tomam a mais importante decisão da vida deles. Oh, meu Deus, receba essas pessoas, a família de Deus. Salve-as, perdoe-as. Ah, Pai, eu declaro agora em nome de Jesus. Satanás, você perdeu todas essas vidas que tomam essa decisão aqui hoje. Eu estou amarrando você, está quebrado o teu poder, anulada a tua obra, e eu digo: essas pessoas são de Jesus. Pega tudo que é teu e vai embora dessas vidas. Pai, muito obrigado pela salvação de cada uma dessas vidas. E você que é grato a Ele, diga: Senhor Jesus, muito obrigado. Vamos aplaudir a Jesus? Aleluia! Você que tomou essa decisão, parabéns pela sua decisão. Seja bem-vindos à família de Deus, amém?